Olá, meus alunos, para mais uma aula da Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é Ilane Leite e estamos aqui com mais uma aulinha de linguagens e códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes, continuando o nosso assunto que estávamos falando sobre valor estético, tá? Vamos continuar hoje com o valor naturalista para poder saber exatamente quais são as características do valor naturalista dentro da sua prova e como você pode resolver uma questão. Voltando a falar para vocês sobre o que é a função da linguagem artística, né? Ela possui esse caráter estético e a imagem ela está intimamente relacionada com as ações dos indivíduos, com as sensações, né? O caráter estético ele tem uma função social muito forte na medida que expõe características históricas, culturais de determinada sociedade e trazendo isso à tona, tornando-se, né, a imagem, seja ela a imagem, a fotografia, a pintura, a escultura, a música, o teatro, a dança, a performance, né, o reflexo da essência humana. Então, para a gente tentar entender um pouquinho sobre o que é a função da linguagem artística, tá? Essa função social que ela tem, é só observar o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? Dessa foto emblemática de Jeff Widener, tirada em 1989. Essa foto, gente, ela foi um símbolo de rebelião de um estudante contra a repressão do exército chinês, né? Essa foto foi tirada durante uma manifestação que exigia uma liberdade maior da população, já que o regime era ditatorial, né? E a sociedade pedia até menos corrupção. Então, diante de numerosos manifestantes, infelizmente o governo chinês, né, enviou seu exército para tentar conter os manifestantes, mas a gente viu que infelizmente isso não aconteceu, né? E a gente percebe aí a recusa do motorista do tanque de guerra, né, em passar, né, por cima, né, desse jovem. Então essa é uma imagem que ela é muito emblemática, então ela tem um poder político, ela tem um poder social, ela tem um poder histórico muito forte, muito forte. E é isso que é a função da linguagem artística. É esse o caráter estético, né? Ela está intimamente ligada às coisas, aos processos históricos que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Então, vamos lá, né? A função naturalista. Gente, a função naturalista, tá? Ela é encarada como um espelho da realidade. Toda vez que você olhar para uma imagem e que ela traga referências de tempo, de espaço, de local e que traga uma comunicação para a gente direta e que traga referências também que façam com que a gente consiga compreender, né, entender a qual aquela imagem está sendo colocada, a gente chama ela de função naturalista. Uma palavra-chave que eu sempre falo para vocês, que a função naturalista é o espelho da realidade. Em outras palavras, a obra ela tem a função referencial de nos enviar para fora do mundo artístico, né, para o mundo dos objetos retratados. Ela quer praticamente mostrar para a gente naquele momento, naquele exato, o que estava acontecendo. Quer nos reportar e também nos causar uma certa reflexão a respeito daquele problema político, social, econômico. Só que a função naturalista, ela tem uma particularidade, tá, pessoal? A particularidade dela é ser o espelho da realidade. A comunicação, o entendimento da obra tem que ser rápido? Sim. Em algumas situações pode ser instantânea? Sim. Mas às vezes também a gente precisa ter uma certa referência, né? Verificar do que se trata a imagem para poder ter a compreensão e o entendimento. Mas uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que a obra naturalista ela é encarada como o espelho da realidade. E aí eu mostro para vocês agora essa foto da exploração da mina em Serra Pelada, da série Gold de Sebastião Salgado. Gente, Sebastião Salgado ele teve por
33 dias em uma mina de ouro na Serra Pelada, no estado do Pará, registrando o dia a dia dos trabalhadores. E como vocês podem ver na imagem, né, na fotografia, essas pessoas estão trabalhando em situação precária, em condições desumanas. Essa fotografia ela foi capturada em 1986 durante a chamada febre do ouro. Então vamos ver, né, pessoal, como é que cai no Enem uma questão que traz essa função naturalista. E aí a gente vê como texto número 1 a imagem, né, de um artista britânico, nascido na Alemanha, mas naturalizado britânico em 1939, né, Lucian Michael Freud. Bom, gente, Freud ou Freud, né, como vocês queiram pronunciar, foi um grande artista que trabalhava realmente a essência, né, a realidade, não escondia, não gostava de representar a beleza estética, né? Ele gostava de representar as pessoas exatamente como elas eram. E aí a gente vê o texto 2, né? Onde a gente vai ler o seguinte texto: Lucian Freud como ele próprio gosta de relembrar as pessoas, um biólogo, mas propriamente tem querido registrar verdades muito específicas sobre como é tomar posse desse determinado corpo nesta situação particular, neste específico espaço de tempo. Né? Lembrando que a gente vem de uma sociedade onde a beleza ela é exaltada, onde o envelhecimento ele não é tratado com bons olhos. Gente, a expressão artística hoje ela não tem limites. A gente não pode colocar o que é beleza dentro de uma balança. Tá? A gente precisa ser completamente isento de pré-determinações ou isento de preconceitos. Né? Então, o Enem ele gosta de trazer questões assim. Então vamos lá. Considerando a intencionalidade do artista mencionada no texto 2 e a ruptura da arte do século XX com o parâmetro acadêmico, a obra representada trata, né, Bom, vamos logo falar o seguinte. Já que o artista ele causa uma ruptura com os parâmetros acadêmicos, então entenda que os parâmetros acadêmicos eles estão voltados à estética, ao formalismo, né? Então, a gente já faz logo essa ligação de que grande parte dos movimentos artísticos ou tendências artísticas do século XX também romperam com o processo acadêmico. Né? Então, as alternativas, a exaltação da figura masculina, a gente já percebe que não é a exaltação da figura masculina, é a representação. B, descrição precisa e idealizada da forma, a gente já tira logo essa palavrinha idealizada, né? C, arranjo simétrico e proporcional dos elementos, mais uma vez, se a gente está indo contra o processo acadêmico, não é um arranjo simétrico e proporcional aos elementos. D, representação do padrão do belo contemporâneo, não é, porque não é a representação do belo, né? desse estereótipo que é colocado pela sociedade como beleza suprema, né? A gente está indo contra isso. Então, E, fidelidade à forma realista isenta do ideal de perfeição? Claro, né, gente? É a alternativa correta. Fidelidade à forma realista. Ela é o espelho da realidade, isenta do ideal de perfeição, né? Mais propriamente, como o próprio texto diz, tem querido registrar verdades muito específicas sobre como é tornar posse desse determinado corpo nesta situação em particular, nesse específico espaço de tempo. Né? Então, alternativa E, fidelidade à forma realista, isento do ideal de perfeição. E para finalizar nossa aula, tá, pessoal? Mais uma foto aí do Sebastião Salgado, tá? Da série Gold, onde a gente vê realmente garimpeiros em serviços, em situações precárias, completamente desumanas. E esse é o retrato do que é a função naturalista, que é representar exatamente, né? É como se fosse um espelho da realidade, representar o que a sociedade vive naquele determinado espaço de tempo. Ok, pessoal? Obrigada. Até a próxima aula.